Boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão com o Lucas Lousada, programa que busca conectar as mentes, os propósitos e as pessoas que sonham um futuro melhor para nossa cidade, para nossa região e para nossa sociedade. Hoje o Conexão tem nesse Março da Mulher o dever de conversar com a nossa entrevistada de hoje, uma das pessoas que estão mais à frente do que é o debate da segurança pública focada na mulher na nossa região, uma região extremamente desafiadora do ponto de vista de política pública ligada à segurança. Somos uma das regiões mais violentas do interior do estado de São Paulo, e quando nós falamos de violência, nós temos que olhar os números, e eles trazem que as mulheres são as mais vulneráveis para esse tipo de ocorrência. Faltam políticas públicas claras que materializem direitos constitucionais fundamentais para as mulheres viverem, poderem estudar, terem suas vidas em segurança, poderem ter um futuro digno que se possa imaginar. A falta dessas políticas passa por escolhas dentro dos nossos representantes no Legislativo, e é sobre isso que a gente vai conversar. Se o Legislativo de Taubaté está acompanhando o que é a realidade da cidade, ou se está perdido no que talvez Ariano Suassuna diria que é a Taubaté oficial. O grande abismo entre a Taubaté oficial e a Taubaté real. A gente conversa hoje com a doutora Elisângela, que é a delegada da Delegacia de Direitos da Mulher e está à frente não só da delegacia, mas de toda uma construção de mentalidade para a gente repensar a política pública de segurança para a mulher. Doutora, muito prazer, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui. É uma grande honra estar debatendo um assunto tão importante, ainda mais agora em março, né, que a visibilidade da mulher está em alta. E assim, é mais para jogar luz no problema, né? Porque o março traz visibilidade para o problema, mas nós temos que debater isso todos os dias. É um assunto de extrema importância. E a violência contra a mulher está aumentando cada dia mais. E a gente fica, às vezes, estarrecido, porque cada dia mais brutalidade, cada dia casos que chamam mais atenção. Às vezes a gente até se surpreende, né, com a crueldade dos casos. Uma banalização do mal, Sim, para sim. parafrasear Hannah Arendt, né? A gente está vendo aí uma escalada do que é o nível de crueldade dentro do que já era a crueldade de se ter um crime, está indo para aspectos talvez mais desumanos, né? Sim, e a gente viu aquele caso recente no Rio de Janeiro, né, que chamou muita atenção, acho que do Brasil inteiro, né, daquela adolescente que foi o estupro coletivo, e isso eu acho que chamou muito a nossa atenção, e quando a gente vê que os adolescentes banalizaram e comemoraram aquela situação, e humilhando aquela adolescente com aquela frase dizendo assim: ah, hoje nós estamos comemorando e a mãe dela vai estar chorando. Isso assim doeu na gente enquanto mulher, né? E enquanto sociedade, eu acho que dói mais ainda, porque a gente tem que pensar o que que a gente está fazendo para mudar isso. Então é importante que a gente hoje está debatendo esse assunto para ver o que que a gente pode fazer para mudar isso, porque a gente vê que simplesmente leis, simplesmente penas, não vai mudar. A gente precisa realmente ter uma mudança de consciência, uma mudança de postura, uma mudança de educação, para ver se a gente consegue realmente mudar esse problema na raiz. Uhum. O problema está posto para a gente até poder contextualizar para quem nos assiste. Então, do ponto de partida que vivemos um estado de emergência em relação aos direitos da mulher no Brasil e em Taubaté. Sim, não só em Taubaté, né? No Brasil como um todo, no mundo como um todo. E a gente precisa, assim, parar de olhar isso com romantismo. A gente precisa ver, como você disse, uma calamidade, uma emergência. A gente precisa buscar uma solução para esse problema. E cada vez mais a gente vê campanhas, a gente vê penas sendo aumentadas, mas a gente está vendo pouca solução, né? Sim. A gente vê, a pena aumentou, criaram novos tipos penais, mas na prática, o que que a gente está vendo? O que poderia nos entregar a prática, até para a gente já poder demonstrar para quem nos assiste a importância de recentemente termos discutido, estamos ainda discutindo, o plano de enfrentamento à violência contra a mulher em Taubaté. Quando a gente fala assim de proteção na prática, esse plano, o que ele materializaria para nós? Eu costumo dizer assim, Lucas, o que protege a mulher não é a polícia, não é o judiciário isoladamente, é a rede como um todo.
E por isso que a gente vê a importância do plano. Quando a gente tem uma rede estruturada, a gente realmente protege essa mulher. Porque essa mulher, ela vai estar protegida quando ela for emancipada. Seja emancipada emocionalmente, seja emancipada profissionalmente. Então não adianta nada nós conseguirmos uma responsabilização criminal daquele agressor se essa mulher não tiver o que comer, se essa mulher não tiver um trabalho, se essa mulher for dependente emocionalmente desse agressor. Então a Lei Maria da Penha, muito sabiamente, ela trabalha isso numa faceta multidisciplinar. Então nós precisamos proteger essa mulher de uma forma efetiva, de uma forma que englobe todos os setores da vida dela. E isso o plano veio para abraçar essa mulher em todos os setores. Então por isso que o plano é eficaz. Então hoje aqui em Taubaté nós temos a rede, só que a rede ela engatinha de uma maneira muito amadora, ela não está vinculada a instituições, ela está vinculada a pessoas. Então é comum eu receber no meu WhatsApp uma ligação do CREAS, uma ligação do Conselho Tutelar, falando assim, olha doutora, está acontecendo isso, tal pessoa. Então assim, a gente vê que funciona de uma parte muito amadora, então nós precisamos estruturar isso, e o plano foi feito para isso. Foi um ano de estudo com vários atores que já trabalham na rede. Então ele foi embasado em estudos, ele foi embasado na legislação que regulamenta toda essa disciplina para se criar uma normativa bem completa do assunto. Entendo. Nesse ponto, só para a gente poder contextualizar, das diferentes frentes que a gente tem para poder materializar a proteção de direitos fundamentais para a mulher, a gente vai ter ali tanto a atuação do Ministério Público, da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, dentro da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai ter o CREAS, CRAS dentro da Secretaria de Assistência Social, nós vamos ter também os conselhos tutelares e demais órgãos. O plano ele é tão abrangente que ele seria mais ou menos que uma grande corda que consegue amarrar essa rede inteira para entregar um resultado mais pronto? Isso mesmo, Lucas. Porque quando eu atendo uma vítima, ela está muito abalada ali. Então, é muito complexo eu falar para ela, olha, dona Maria, a senhora precisa sair daqui, a senhora precisa ir no CREAS, a senhora precisa constituir um advogado para ver a sua separação, a senhora precisa ver um trabalho, a senhora precisa resolver isso. É muita informação para ela e tudo isso se perde no caminho. Então, o que nós precisaríamos fazer? Construir atalhos para que ela consiga se organizar. Isso é proteger a mulher. Então, a gente precisava organizar isso. Eu vou te dar um exemplo de uma política pública que a gente tinha que facilitava muito. Eu tinha uma assistente social dentro da delegacia. Essa assistente social dentro da delegacia, ela acessava todos os sistemas da prefeitura. Então ela já conseguia entrar ali e ver, olha, no bairro tal que ela tem acesso, já tem uma prática esportiva que o filho dela de 5 anos consegue fazer. Isso é uma emancipação para a mulher. Com certeza. Então a gente, olha, ela tem direito a um CAD único, mas eu estou vendo aqui que ela não está cadastrada no CAD único. Então a gente consegue, de uma certa maneira, proteger essa mulher. Só que quando a gente não consegue dar todas essas informações de imediato, tudo se perde. Você perde o momento ali em que se ela perde tá o momento. conseguindo ter Sim, a coragem de denunciar. E a violência doméstica é muito complexa. É muito diferente de eu atender uma vítima de violência doméstica do que eu atender uma vítima de furto e de roubo. A vítima de furto e roubo, ela não tem nenhum envolvimento com aquele agressor. Então ela chega ali, para ela tanto faz se aquele agressor vai ficar preso, se aquele agressor não vai ficar preso. Na maioria das vezes ela quer que aquele agressor fique preso. Agora a vítima de violência doméstica, ela tem todo um envolvimento com aquele agressor. certo? Aquele agressor é o pai do filho dela, é a pessoa que ela escolheu para conviver com ela. Ninguém casa pensando em se separar. Então, para ela, estar ali na delegacia é um momento muito difícil. E sem dizer que nós temos o ciclo da violência doméstica também,
que nesse meio tempo eles já podem se reconciliar, tem toda uma situação em volta de tudo isso. Então, a gente precisa, de certa maneira, fortalecer essa mulher. Quanto mais forte ela tiver, quanto mais amparada ela tiver, menos probabilidade a gente tem de caminhar para algo mais sério. Entendo. Nós temos um grande gargalo dessa discussão, que é nós estamos discutindo os direitos da mulher sendo votados por homens. A maioria do legislativo, seja municipal, estadual ou federal, ele é composto majoritariamente, historicamente e talvez secularmente por homens. Agora que nós estamos conseguindo ter um mínimo avanço na participação feminina dentro da política e da elaboração de políticas públicas. Trazendo para a realidade de Taubaté, esse plano de enfrentamento contra a mulher, como ele foi elaborado? Porque para a gente conseguir entregar uma proteção para a mulher, isso passa por uma cultura. Um exemplo, um homem nunca vai entender o medo que é andar à noite numa rua, um homem nunca vai entender o receio que é receber uma resposta, às vezes, mais grosseira por parte de algum escrivão de polícia no meio de um atendimento não sei, num plantão 24 horas que não seja especializado, ou de um enfermeiro que faz uma pergunta indevida para uma vítima de abuso sexual durante o atendimento e ela se sente ainda mais. Então isso passa por uma cultura que os homens não chega aos homens. Então nada melhor do que as mulheres que vivem esse estado de emergência para elas denunciarem e trazerem a resposta por meio de legislação. Esse plano que foi retirado agora da Casa Legislativa de Taubaté, ele tinha essa legitimidade, ele tinha sido construído por mulheres que realmente vivenciam e precisam de uma melhora do que é a prestação de segurança pública em todas as esferas para a mulher em Taubaté? Sim, esse plano ele foi construído por assistentes sociais, por psicólogas, teve o apoio da DDM, ele teve o apoio das universidades de Taubaté, então teve o apoio de ONGs que atuam com violência doméstica, então ele foi construído a muitas mãos, então ele teve a legitimidade popular. Então, o simples fato de retirar esse projeto que foi construído ao longo de um ano da Câmara e construir um novo projeto que não tenha esse estudo, já tira toda a legitimidade do plano. E isso é muito ruim, porque esse plano ele tem vários anexos, e esses anexos são os estudos que foram feitos para basear o plano. A título de ilustração, Lucas, muito está se falando da inconstitucionalidade do plano, que assim, foi o motivo que eles acharam para retirar o plano. O plano não tem nada de inconstitucional. Por exemplo, quando se fala que o plano prevê a DDM 24 horas e que o município não teria competência para atribuir que a DDM funcionasse 24 horas, não é isso que o plano estipula. O plano estipula que o município recomendaria para o Estado a criação da DDM 24 horas. Então, o município não tem atribuição de se criar uma DDM 24 horas. Óbvio que não tem. Então, na parte que fala da DDM, ele só fala assim, que iniciariam tratativas, que é super legítimo. Sim. Qual município que não quer ter uma DDM 24 horas? Chega até a ser estranho o plano ter que trazer a provocação para se sair de uma inércia que já era para ser do próprio poder público. Sim. Buscar tratativas, buscar soluções interinstitucionais já era um dever de todas as gestões que já passaram até aqui. Com a retirada desse projeto, caindo essa legitimidade, a doutora participou ativamente da elaboração dele. Já há uma percepção por quem elaborou e colocou esperança nesse projeto de desilusão, que é talvez aí a pior das piores situações para se colocar para mulheres que conseguiram finalmente vocalizar, venceram todo um sistema de silenciamento que existe, materializaram por meio de um projeto que agora retorna. Gerou uma frustração muito grande. As comissões ficaram muito desiludidas com o plano. Como foi recebido isso lá? Com muita desilusão. Gerou uma frustração muito grande das comissões, ficaram muito desiludidas. O plano ficou parado por muito tempo. Eu não vou saber dizer para você por quanto tempo ficou parado, mas ficou parado por muito tempo. E daí depois simplesmente foi retirado.
A construção para essa oitiva se deu por meio de audiências e reuniões. Então, houve ali minimamente uma atuação do poder público também municipal à época, com fornecendo estrutura, ou talvez auditórios, talvez situações. Então a gente pode ver que essa retirada poderia caracterizar supostamente um desvio da finalidade, porque afinal a gente teve uma consulta tão ampla, a gente se debruçou tanto institucionalmente sobre um tema, para depois dizer assim, ah, não, a gente não era por aí. Isso cria Então, uma possibilidade. nós já dialogamos com o prefeito, com o Sérgio Vitor, e ele está disposto a dialogar com as comissões para retornar o plano. Ele assumiu esse compromisso. Certo. Então, vamos ver os próximos caminhos para ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá. Vamos esperar agora para ver o que vai acontecer. E do ponto de vista da experiência da doutora dentro da polícia, dentro da DDM, e sendo, por exemplo, exatamente o grande pivô que materializou esse recuo do que era um avanço na discussão da segurança pública da mulher na cidade, falando sobre DDM, primeiro eu queria entender a situação atual do DDM em Taubaté. A doutora já trouxe um pouco aqui o que o plano previa e quais são os caminhos. A gente vai ainda poder ter esperança de ter uma DDM 24 horas em Taubaté? Então, isso depende do governo do estado, né, para ver qual que vai ser a estrutura que vai determinar. Hoje eu digo para vocês que com a estrutura humana que nós temos, nós não temos como funcionar 24 horas, mas nós temos alternativas para isso. O nosso plantão atende 24 horas, que lógico que a gente sabe que não é o ideal, mas nós temos a Sala Lilás que supre em partes essa demanda, porque a Sala Lilás, a vítima é atendida remotamente pela DDM online. Então a vítima é colocada ali e ela é atendida remotamente por uma policial mulher que fica na DDM online em São Paulo. Então, de certa maneira, supre isso. A nossa DDM aqui, ela também passa por essa carência de recursos humanos. Então, hoje, se me perguntasse, você prefere uma DDM 24 horas ou você prefere que a sua DDM seja melhor estruturada em termos de o que traria mais segurança e mais efetividade de prestação de serviço, eu diria que a minha DDM mais estruturada. Nós teríamos um serviço mais efetivo de proteção para as nossas mulheres, certamente. Certo. Dentro dessa discussão, a gente tá olhando para dentro até do prédio, digamos assim, dentro do órgão policial. Olhando para fora, muitos dos casos de feminicídio que nós vemos, infelizmente, ocorrem com mulheres que estavam sob medida protetiva. Então a gente vê, às vezes, um esvaziamento até do poder de proteção de medidas protetivas, porque era justamente para evitar esse tipo de situação. O Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ele seria uma resposta, uma tentativa de resposta para suprir essa lacuna que fica entre a mulher que consegue a medida protetiva e que consegue uma proteção real? Ele prevê um eixo que seria o eixo da responsabilização. E dentre a responsabilização, nós temos o tratamento do agressor, que daí regulamentaria o plano de ressocialização do agressor. Isso eu acho muito bacana, porque, de certa maneira, o machismo, ele é cultural. Sim. E se a gente não trabalhar o agressor, às vezes aquela vítima, ela pode se libertar daquele agressor, mas esse agressor vai fazer outra vítima. Certo. E assim sucessivamente. Então, isso é importante. E quanto à responsabilização desse agressor e até mesmo a medida protetiva, esse plano, a gente teria que dar uma olhada assim, para ver se ele prevê alguma coisa nesse sentido. Mas nós tivemos uma mudança recentemente, acho que você deve ter acompanhado, que é o tornozelamento. E eu acho isso muito efetivo. Que o tornozelamento é o que vai gerar a responsabilização do agressor. E hoje nós temos um aplicativo que é muito bacana, que chama SP Mulher Segura. E esse aplicativo, ele tem um botão do pânico. Então, assim, enquanto nós não tivermos o tornozelamento efetivo, esse aplicativo, com esse botão do pânico, ele permite que a mulher
acione esse botão, então ela não precisa ligar e falar assim, olha, eu estou aqui no estúdio do T7, eu estou sendo ameaçada, eu tenho medida protetiva. Então ela não precisa dizer, eu estou na rua Bolívia, estou assim, o georreferenciamento já indica onde ela está e qualquer viatura que estiver passando nas imediações já vem em apoio a ela. E isso é muito interessante. Então isso é uma informação que é importante a gente divulgar. Nossa, com certeza. Porque isso é uma coisa que realmente salva vidas, porque chega de imediato. E uma coisa interessante colocar também, Lucas, que as mulheres que são mortas raramente têm medidas protetivas. A imensa, então até bom eu me corrigir aqui. a imensa maioria não tem medida protetiva. Olha. Porque, infelizmente, a gente não está conseguindo acessar a mulher que está sendo vítima de feminicídio, porque ela ainda está naquela fase de que ela acha que ela consegue resolver a situação sozinha. Nossa, então o problema ainda a gente ainda lida ainda com a subnotificação. Com a subnotificação, isso. Porque a partir do momento em que a mulher solicita a medida protetiva, o agressor já fica mais atento na situação. Entendi. Ele já sabe que aquela mulher está buscando ajuda. E na sua experiência, isso já serve para um afastamento da figura do agressor da proximidade? É só a presença de uma busca dessa mulher que está passando por essa situação criminosa, sabendo que ela está começando a buscar o apoio institucional, seja por meio da DDM, seja por meio do CRAS, CREAS, CAPS, ou seja, acionando qualquer uma das frentes de proteção que pode vir a solucionar o caso? Não só isso, né? É um conjunto de medidas. Então, se essa mulher realmente se afastar desse agressor, se essa mulher realmente acionar o botão do pânico quando aquele agressor, se a rede familiar daquela mulher estiver atenta. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da Aline. Eu não sei se você ou as pessoas que estão ouvindo vão se lembrar. A Aline foi uma vítima nossa que levou 78 facadas e ela sobreviveu. E o que fez com que a Aline sobrevivesse? A Aline, ela tinha medida protetiva, mas ela renunciou. E daí ela renunciou, ela voltou a ter um relacionamento com ele, e daí eles terminaram. Só que nesse meio tempo de terminar, ela não buscou ajuda e ela não teve a medida protetiva novamente. Daí a vizinha sabia que eles estavam meio brigados e a vizinha escutou um barulho na casa e eles tinham aquele programa de vizinhança solidária. E ela pôs no grupo, olha, está tendo um barulho estranho na casa da Aline. Alguém ali acionou a polícia apareceu ali. A Aline recebeu 78 facadas em região totalmente vital. Se você pensa, uma pessoa que recebeu 78 facadas, será que ela resistiria a 82? Então, o que salvou a Aline foi a rede de proteção dela, que no caso seria a vizinha. E o que eu quero dizer com isso? Que quem protege essa mulher, seja a Aline, seja qualquer outra, é a rede de proteção. Então, é importante que, quando uma mulher está nessa situação, que a vizinha saiba, que a mãe sabe, que a comunidade como um todo fiquem cientes da situação que está passando, porque a polícia não vai estar com ela 24 horas. O judiciário seria bom que estivesse, mas não vai estar. Então, é a comunidade como um todo. Hoje nós temos, felizmente, aplicativos bons. Esse SOS Mulher, SP Mulher Segura, é um aplicativo excelente. Nós temos o Guardiã Maria da Penha, que é um aplicativo excelente, mas ele precisa ser acionado. Também. Sim. Olha, interessante. O fato, então, da gente lidar com esses casos, entendendo que a comunidade tem esse papel de proteção e que a situação de vulnerabilidade da mulher está dentro da esfera doméstica íntima e justamente a esfera da família, que poderia ser um papel ali até de segurança, é justamente onde está morando hoje em dia o perigo, e não só para os direitos da mulher, mas da criança e do adolescente como um todo. O papel aí do plano de proteção à mulher em Taubaté seria fortalecer, seria muito mais com fortalecimento buscando a parte íntima, mas um fortalecimento estrutural da nossa comunidade taubatiana para entregar
Sim, um fortalecimento da rede como um todo. Eu acho que é isso, e é esse o papel do plano, Certo. estruturar essa rede. Então, assim, primeiro ponto para a gente entender. Muito tem sido falado primeiro da inconstitucionalidade desse plano. É, também que esse plano não protegia, de certa maneira, tudo que poderia proteger, todos os outros direitos, de outros sujeitos também. Esse plano é específico para a emergência dos direitos da mulher? Sim, o plano é dos direitos da mulher. E então, a gente não pode querer englobar no plano direitos da criança, direitos da família. O plano é de direitos da mulher. Direitos da criança, é importante proteger os direitos da criança? É importante, mas é outro plano. Certo. A gente não pode misturar as coisas. Esse tipo de, digamos, de mistura de pautas dentro de um plano que deveria ter um objetivo único enfraquece a proteção? Enfraquece a proteção, Lucas. E eu cito, por exemplo, para você: a gente não tem o ECA, que protege as crianças, e a gente tem a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres. Pensa bem, se eu for unir as duas coisas, não tem cabimento. São Perfeito, coisas distintas, são objetos distintos. perfeito, perfeito. E então, primeiro, não é inconstitucional aquele plano. Não é inconstitucional. O anexo são os estudos que se baseou para construir o plano. Perfeito. Segundo ponto, então, também para colocar um ponto final nisso, o plano é em específico para a mulher. Outros temas que também são importantes, porque afinal vivemos numa sociedade desigual, temos muitas demandas, mas esse plano é específico para a emergência dos direitos da mulher que urgem de serem materializados. Então, seria isso. Sim, sim. Perfeito. E agora, qual é a situação atual desse plano? Já que ele saiu da casa legislativa, retornou, depois de 200 dias de trâmite dentro da casa legislativa, ele parece que foi retornar para o poder público municipal. Quais são os próximos passos? Vai ser elaborado um outro plano do zero? Ainda conseguiremos usar esse plano que tem tamanha legitimidade? O prefeito municipal, ele se comprometeu a utilizar esse plano. Tá. Agora nós vamos aguardar para ver como que ele vai fazer esse trâmite. E caso haja uma nova série de consultas ou de audiências públicas sobre o tema, a população tem como saber? Então, eu acredito que ele vá se reunir com as comissões. Ele não me disse claramente isso, mas eu acredito que as comissões vão opinar com relação a isso. A doutora, até agora que essa situação retoma para discussão dentro do legislativo, o instrumento da audiência pública, ele ajuda a denunciar a situação do que está acontecendo ainda com a violência da mulher e a demonstrar a urgência desse plano retornar para casa? Sim, a audiência pública é o meio mais eficaz de se ouvir a população, né? Eu estranhei quando a Câmara recusou o debate em audiência pública, né? Porque a audiência pública é o meio adequado para se ouvir a população. É interesse dos órgãos policiais, inclusive Polícia Civil, Polícia Militar, que sejam realizadas essas audiências públicas? Eu falo pela DDM, sim, porque nós precisamos mensurar, né? Nós precisamos entender o que a população precisa, o que a população espera, e é através desses meios. Mas eu não tenho interferência nenhuma com relação à Câmara. É a minha opinião. Eu Certo. entendo que é totalmente necessário. Ajuda então a sociedade a ser Sim, ouvida. sim. Porque até para a gente poder visualizar, um plano, ele tem, eu acho que talvez a falha, a missão de já começar frustrando, né? Porque ele está sempre preparado para um retrato do que a sociedade, por exemplo, a gente tem um plano que foi feito há 2 anos, um ano. Sim, ele foi feito há 2 anos e ficou um ano parado. Então nós temos ainda que um plano legítimo, mas que de certa forma ele já entraria atrasado, ou seja, mas é importante a gente começar o plano, né? Sim, O plano é algo estático ou ele é algo que vai se desenvolvendo e depois sendo aprimorado? vai se desenvolvendo e sendo e aprimorado. Isso em outras experiências que acompanhamos no estado de São Paulo, outras cidades que a gente pode ver, não sei se a doutora tem às vezes essa informação, mas então esse tipo de audiência pública ele tem que se tornar uma tradição, uma cultura mesmo Sim, sim. para atualizar o plano. E inclusive o plano ele está sendo copiado em outras cidades.
Ah, é? E é engraçado que eu acho que ele vai sair primeiro em outras cidades. Ubatuba já começou a diálogos com relação ao plano, São Bento do Sapucaí também já começou a dialogar com relação ao plano. Nós fomos pioneiros na construção, mas eu acho que nas outras cidades vai acabar saindo antes do nosso. Olha, e então tem sido consulta de outras. Cidade, sim, Olha. Então, assim, isso só traz ainda mais importância do que foi feito. sim, E falamos muito aqui de planos, falamos muito aqui de legislativo, tivemos esse raio-x triste, né, para um março, mas até para a gente agora encaminhar para uma leveza um pouco mais de entender propósito, sonho e construção, a doutora está à frente de uma atuação mais humana, mais calorosa, que traz mais o que é um calor de acolhimento do que aquela frieza burocrática para atendimentos, triagens dentro de órgãos policiais. A doutora pode contar para a gente um pouco como que é a sua atuação e como tem sido colocar essa identidade dentro de uma realidade policial aqui da região? sim. A DDM, a gente tenta humanizar o atendimento o máximo possível. E nosso foco na DDM tem sido as crianças. Então, nós percebemos que quando a gente acolhe bem a criança, a mulher sente mais confortável e também nós queremos que a criança tenha uma imagem mais positiva da polícia. Porque muitas vezes a criança associa a polícia a coisa ruim, sabe? E isso era uma coisa que magoava muito a gente. A criança tinha aquela imagem de um momento ruim que a mãe passou e foi na delegacia. Então, nós queremos que a criança, quando ela passe no prédio da delegacia, que ela lembre que ela foi com a mãe num momento ruim, mas que ela chegou lá e ela foi acolhida. Então, nós temos um projeto muito bacana que chama Operação Criança Feliz. E nós estamos trabalhando nesse projeto há alguns anos. Então, nós arrecadamos brinquedos. Então, nós arrecadamos diversos brinquedos e brinquedos novos e usados. Porque eu sei, né, Lucas, que você tem um filho, eu sempre te acompanho, que é a Ah, coisa mais linda. obrigado. E os nossos filhos, eles mudam muito rápido. Então, o que interessa para eles hoje, amanhã já não interessa. E eles perdem esses brinquedos, trocam com muitas facilidades, os brinquedos estão novos. Então a gente arrecada esses brinquedos e a gente, quando a criança vai na DDM, a criança brinca. E no final que ela vai embora, a gente dá esse brinquedo para a criança leva esse brinquedo. E às vezes, quando a criança, a mãe tem um poder aquisitivo melhor, ela fala assim: não, mas não precisa, a criança tem bastante brinquedo em casa, não precisa levar. Mas daí a gente insiste, fala: não, toda criança que vem aqui, ela ganha um brinquedo, é uma recordação nossa. E a gente quer que ela troque essa lembrança. A gente quer que ela lembre da gente como proteção. E tem dado muito certo isso. E nós percebemos também que a gente precisava de um cantinho. E nós conseguimos, com uma instituição bancária aqui da cidade, construir uma brinquedoteca. Olha, E olha, Lucas, se tem uma delegacia que tem uma brinquedoteca mais bonita que a minha, eu desconheço. sério? A nossa brinquedoteca ficou linda. Poxa, a gente devia ter pego foto para mostrar pro pessoal. Nossa, é um sonho. A nossa Como que ela... nós temos um artista aqui em Taubaté, que eu acho que você deve conhecer, é o Valdir. O VR Stencil. Isso, ele é ótimo. Ele fez a minha brinquedoteca. Então, ele fez um balão, ele fez uma girafa, é a coisa mais linda do mundo. E ficou literalmente um sonho. Então, a criança fica lá, ela fica maravilhada, e a gente fica com o coração mais aquecido do que a criança ainda, na verdade. E a resposta da instituição foi positiva? Teve um feedback da sociedade? Como que foi essa Muito, resposta? muito. A sociedade, a gente recebe muitos brinquedos, muito. Vira e mexe a criança, a família vai lá, leva caixas para a gente de brinquedo. As mães também ficam muito mais confortáveis, porque sabem que a criança está lá tranquila, não está ouvindo o que ela está relatando. Então foi muito positivo tudo isso. Mas eu digo pelo estado de São Paulo, as outras DDMs, é, É, já existem essas salas? Ou Taubaté está sendo piloto? E isso pode se expandir para demais DDMs, por exemplo, do oeste do estado, do norte do estado?
E algumas colegas já têm isso, mas eu não sei se vai expandir, não sei, eu acho que seria um sonho bom, Pô, que coisa eu boa. acho que seria legal, Seria um legado. seria um legado. A Elisângela que se formou em direito, a Elisângela que se tornou delegada, a Elisângela que agora pensa uma delegacia humana, é esse o legado? Sim, eu acho que a Elisângela, que se tornou delegada, ela entendeu muito que a justiça, ela só faz com humanidade. A justiça não é lei. Ela não é a lei seca dos códigos, ela não é aquela aplicação seca ali, ela só se encontra quando ela une a lei com a humanidade. Se não tiver essa junção, ela não se aplica. E isso sempre esteve, essa visão crítica de isso ainda falta ser colocado. Isso já sempre teve com você? Ou foi um processo de, talvez até uma terapia meio lacaniana, aquele tapa na cara de ver a realidade policial, e é isso que te despertou? Eu acho que sempre teve. Eu fui a primeira mulher plantonista em Taubaté. Ah, eu não sabia. Fui a primeira mulher plantonista. E a gente tinha sempre uma cultura de que quando a gente pegava o DVC e estava escrito lá, o procura-se. Eu não sei se você sabe o que é DVC. Até me explicar É, bom. DVC é o que as pessoas chamam popularmente de capivara. Hum. Então, quando se lê lá se a pessoa deve alguma coisa, se ela está procurada. Então, a primeira parte lá que vai estar assim, procurado. Então, os delegados antigos liam aquilo lá em cima, procurado. Daí só despachavam, cumpra-se. E eu achava aquilo meio estranho, né? Porque eu queria entender por que ele estava procurado. E eu começava a analisar para ver se o mandato estava cumprido, qual que era o processo dele, não sei o quê. E as pessoas achavam eu meio louca por aquilo. Porque você pegava um negócio daquele, às vezes tinha 50 páginas, às vezes tinha 30 páginas, e tudo informação totalmente desconexas. Hoje em dia é muito mais prático de se analisar isso, mas a época não era. E daí os carcereiros falam assim para mim: não, doutora, só olha aqui em cima, se está procurado, só escreve cumpra-se. E daí, assim, eu não me contentava com aquilo, eu tinha que ver, porque eu pensava assim: nossa, mas eu vou pôr a pessoa ali e se a pessoa não estiver devendo, né? Uhum. E eu acho que eu sempre tive, assim, esse olhar crítico, de tentar fazer o diferente, de tentar ser o mais justa possível. E isso veio de você ou existe uma referência que a Elisângela tomou, talvez uma professora, alguma outra delegada, ou foi alguma aula, ou foi... Como que foi o processo de entender eu preciso ir mais fundo nas informações para poder encontrar as verdades que precisam ser trazidas para a gente poder, às vezes, mudar processos institucionais dentro da delegacia, como, por exemplo, algo básico. Por que eu estou colocando um cúmplice? Não, na verdade, Lucas, assim, eu não tive nenhuma referência policial, nem na verdade, eu não escolhi ser delegada. A Polícia Civil me escolheu. Eu me tornei delegada muito jovem. Eu me tornei delegada com 24 anos. Então, tudo na minha carreira foi acontecendo. E tudo assim, eu tive que ir aprendendo com o decorrer do tempo. Quando eu cheguei na Polícia Civil, eu tinha 24 anos. Eu nunca tinha entrado numa delegacia a não ser para tirar um RG. E tudo assim foi muito novo para mim e eu fui construindo aquilo. E quando a gente fala assim, para a mulher é difícil, para a mulher construir aquilo, tem alguns ambientes que são muito masculinos. A Polícia Civil, a polícia como um todo, eu acho que dos órgãos jurídicos é o mais masculino de todos. Então, eu acho que é o mais que você recebe os mais tipo de preconceitos mesmo. E quanto mais jovem você mais vão te testar. Isso assim, é de se esperar isso. Então, tudo foi uma construção. E eu acho que eu sempre me cobrei muito. Eu acho que eu sempre tive muito medo de me decepcionar e de decepcionar as pessoas. Então, eu sempre tive muito aquilo de o que é certo. Eu acho que isso veio muito da minha criação, de não querer decepcionar os meus pais e hoje não decepcionar os meus filhos. Então, eu sempre tive isso de o que é certo. Então essa construção do que se tornou a identidade da doutora Elisângela na DDM
veio na prática, forjado o avião sendo construído em pleno voo. Em pleno voo, bem isso mesmo. E tá deixando, já sabe, você tá deixando discípulas, você tá fazendo escola, você tá, enfim, cultivando outros sonhos, o seu sonho virando outros sonhos? Eu espero que sim, Lucas. Hoje foi o último dia de uma estagiária minha, que ela foi embora. E ela teve uma fala tão bonita, assim, que me marcou, que ela falou assim, que ela saiu muito diferente do que ela entrou. E eu acho que é isso que a gente carrega, sabe? Independente de qualquer coisa, é isso que a gente leva pra vida, sabe? Até agora. Deixa o coração aquecido, sabe? Nossa, com certeza. E esse é o propósito, porque quando eu chamei a doutora, a gente está num março tão dolorido para a mulher em Taubaté, Sim, e quando eu fui pensar como trazer a sua entrevista essa noite, é lógico que a gente precisa denunciar a realidade, mas por que não terminar com esperança, né? sim, Então, essa estagiária, o legado que ela vai levar uma marca do que foi a doutora Elisângela. Então, não tendo mestres para trás que tivessem feito igual, agora se torna referência. A sala está ali. Quais são os próximos planos? os próximos planos. E pode ser assim, tanto dentro da delegacia, mas também fora, dentro da sociedade civil organizada, como cidadã. Então, Lucas, eu nunca pensei em advogar, nunca. Assim, eu pensava em me aposentar e, não sei, fazer algo diferente. Você sabe que hoje eu penso em advogar? Sério? Eu penso em continuar a carreira do outro lado. Eu acho que logo, logo nós seremos colegas. E o que despertou? Eu acho que atuar nesse outro lado, ajudando, eu vou atuar em direito de família. Aham, Eu penso nisso. aham. Não sei, não está muito construído na minha mente ainda. Mas eu acho que vai ser legal atuar desse outro lado. Legal. Então, Taubaté ou a região pode contar futuramente com uma Sim, grande defensora dos direitos da mulher dentro do que é o assunto do direito da família e do futuro disso. eu acho que eu vou para esse lado. Olha, muito obrigado, doutora, por Obrigada, ter fiquei vindo muito aqui. feliz, muito. Alguma mensagem final nesse Março da Mulher? Eu vi até que veio com a cor do mês. Então, alguma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, eu queria deixar claro assim para as mulheres que às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem consciência da nossa força. E a gente passa por alguns desafios, por algumas dificuldades, e a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente não vai superar. E na DDM, todos os dias, eu vejo tantas histórias de vitórias, tantas mulheres que são tão fortes que depois que passa tudo, elas conseguem reconstruir a vida e falam assim: nossa, eu não sei como eu consegui. E é isso que eu quero deixar para todas as mulheres que estão ouvindo, que lutem pelos seus sonhos, que corram atrás e que tenham certeza que vocês vão dar conta. Toda mulher sempre dá conta. Nunca desistam dos seus sonhos e busquem sempre, e vocês merecem muito serem felizes. Doutora Elisângela, muito Muito obrigado. obrigada, eu que agradeço Obrigado muito. como cidadão, primeiro. Obrigado por ser transformação num mundo que a gente insiste, talvez, em se transformar para o nosso pior, muitas vezes. É bom ver referências que nos transformam para o nosso melhor. Muito obrigado de verdade. Ai, eu que agradeço demais. Muito obrigada por tudo, obrigada pelos meninos que estavam aqui todo esse tempo também, foi muito bacana. Gente, o Conexão então fica por aqui com essa lição da doutora Elisângela de trazer novos ares, trazer novas ideias, se renovar e, acima de tudo, entender que as respostas estão naquela sociedade que nós ainda não somos. Por isso mesmo, nós precisamos buscar novos desafios para trazer essas respostas. Uma delegada que agora se entende querendo vocalizar, advogar, advocare, trazer voz. Essa é a maior missão do Conexão, vocalizar e se conectar com você que nos assiste para um futuro onde haja mais sonhadores e que não apenas sonhem, mas que transformem. O Conexão volta na semana que vem, terça-feira, às 7 horas da noite. Muito obrigado, um grande abraço para você que nos assiste. Boa noite.